Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Renato Montanz, sou professor de processo civil e ministro aulas por vários cursos satelitários. Sou professor especialista, mestre em processo civil pela PUC São Paulo e autor de diversas obras jurídicas. E hoje estou aqui com vocês para que a gente possa falar um pouco nesse curso sobre intervenção de terceiros. O curso vai ter 5 programas que nós vamos enfrentar, na medida do possível, de maneira minuciosa, toda a problemática que envolve o trabalho das intervenções de terceiro no sistema brasileiro, bem como as modalidades, não só as modalidades tipificadas, as modalidades previstas no Código de Processo Civil, como também aquelas modalidades que estão de maneira direta ou indireta previstas em legislação extravagante. Também vamos fazer rápidos comentários sobre a potencialidade das intervenções de terceiro ingressarem no novo CPC, a maneira como será alterado e se é que isso efetivamente vai ter alguma consequência prática. Queria apresentar para vocês aqui os nossos alunos, Marcos, a Camila e o Luiz. Prazer estar aqui com vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, eles vão formular perguntas para mim sobre temas pertinentes a cada uma das aulas do curso. Qualquer dúvida que você tenha, você pode mandar e-mail para o saberdireito@stf.jus.br. É fundamental que vocês lembrem, que vocês indiquem no seu e-mail quem é você e para quem você manda, para que professor você vai mandar a dúvida, para que ela possa ser devidamente direcionada. E vamos falar hoje, nós vamos fragmentar o nosso curso de intervenção de terceiros em algumas aulas e nós vamos começar falando um pouco sobre a assistência. Para a gente entender a assistência, nós temos que, na verdade, dar um passo atrás e visualizar como é que funcionam as intervenções de terceiro no Brasil. Deixa eu fazer um rápido comentário com vocês. Entender intervenção de terceiros é entender por que um terceiro ingressa dentro de um processo. Nós tivemos durante muitos séculos, e aqui eu não estou exagerando o tempo, o aspecto temporal, durante séculos tentou-se adivinhar o que era parte. Na Roma Antiga, alguns autores entendiam que parte era um dom divino, um conselho eclesiástico ia dizer o que era parte. Os iluministas diziam que parte era um dom jurídico, ou seja, só haveria parte quem tem direito. Até que um italiano, talvez o maior processualista italiano de todos os tempos e o maior processualista mundial de todos os tempos, Giuseppe Chiovenda, na sua aula inaugural, na Prolusione, ele estabeleceu a distinção de parte. Ele disse que parte não era nem um dom jurídico, nem um dom divino. Parte era um dom topológico, topográfico, geográfico. Ser parte é estar no processo. Tanto é que hoje você vai abrir 30, 40, 50 livros de processo, todos eles vão dar a mesma definição de parte. Parte é quem pede e contra quem se pede. Eu posso ingressar no judiciário e discutir direito que não me pertença. Eu vou ser parte. Eu posso ir ao judiciário, tutelar direito contra outrem que não deveria estar no polo passivo. Esta outra pessoa também, apesar de não ter que responder pela obrigação, ela é considerada parte. Então hoje, dentro do nosso ordenamento, ser parte basta estar dentro do processo. Evidentemente que não basta só estar dentro do processo. Basta estar dentro do processo formulando pretensão própria. O perito não é parte, o oficial de justiça não é parte. E o juiz, apesar de ser a parte da relação processual, ele não é parte para fins e efeitos de discutir pretensões. A única pretensão que o judiciário tem é pôr fim ao conflito, ou, se no caso de jurisdição voluntária, resolver a situação e homologar aquele acordo de vontades. É fundamental que nós entendamos que, sabendo que quem está dentro do processo é parte, por exclusão terceiro é todo aquele que está fora do processo. E perceba uma coisa, para que seja terceiro, independentemente de você ter direitos ou não. Ou seja, ser terceiro na relação jurídico-processual, basta que você não esteja dentro da demanda. Aí nós temos que trabalhar com alguns pontos fundamentais. Por que existe no Brasil intervenção de terceiros? Primeira questão, se nós pudermos fazer uma sistematização dos terceiros do ordenamento, nós temos 2 grandes grupos de terceiro. Nós temos os terceiros indiferentes, que são aqueles cujos efeitos não vão atingir a sua esfera jurídica. Imaginem, por exemplo, que na sua cidade está correndo uma demanda
entre duas pessoas, pelo qual você não tem nenhum interesse jurídico, nenhuma relação jurídica, nenhum vínculo com aquela situação subjacente. Você é um terceiro indiferente e, portanto, desinteressado. Mas nós temos também o grupo dos terceiros que tem interesse no processo. E esses terceiros, eles podem ser vistos de pelo menos 4 ordens. Evidente que essa é uma forma de sistematização, é uma classificação adotada por alguns autores, mas, volto a dizer a vocês, classificar é um ato de escolher uma posição útil ou inútil para aquilo que se dispõe. Nós temos hoje 4 modalidades de classificação dos terceiros. Os terceiros que têm interesse igual ao das partes, nós temos terceiros que possuem interesse subordinado ao das partes, nós temos terceiros que têm interesse institucional, e aí nós podemos usar como exemplo, e falaremos sobre ele nos programas, o amicus curiae, e nós temos, além de tudo, o terceiro que possui interesse econômico. Dentro do interesse econômico, nós vamos ter 2 grandes grupos daqueles que têm interesse econômico. Aqueles que possuem o interesse econômico jurídico, como exemplo a União, artigo 5º, parágrafo único da Lei 9469 de 97, também será estudado dentro dos programas, e aquele terceiro que tem um mero interesse econômico, como, por exemplo, nós podemos imaginar a situação do terceiro que seja credor de um executado de um outro processo e resolva fazer penhora no rosto dos autos. Ou seja, ele resolva fazer penhora em outro processo para poder discutir aquela situação. Mas, pois bem, feita essa primeira digressão, é importante entender agora por que esse terceiro, seja com interesse jurídico, econômico ou institucional, tem interesse em ingressar no processo. É sabido e ressabido que a coisa julgada ela possui limites objetivos e subjetivos. No plano dos limites subjetivos, em regra, a coisa julgada atinge somente as partes. É o que preconiza o artigo 472 do CPC. A despeito de nós termos algumas exceções à regra na doutrina, e que não vem ao caso no programa de hoje, é fundamental que vocês entendam que os limites subjetivos somente atingem as partes. Portanto, somente autor e réu são atingidos, são acobertados pelo manto da coisa julgada. Ocorre que, apesar da coisa julgada, que é a imutabilidade, é o verniz que reveste a decisão, que impede que ela possa ser rediscutida, atingir somente as partes, os efeitos de uma decisão não atingem só as partes. É física e juridicamente impossível que os efeitos de uma decisão só atinjam o autor e o réu. É perfeitamente adequado que, ou pelo menos potencialmente possível, que os efeitos de uma sentença atinjam um terceiro, um fiador, um coobrigado, um avalista, e sempre que os efeitos da sentença tiverem na iminência de atingir alguém que não seja parte, terceiro, portanto, esse sujeito pode entrar no processo. Então, percebam que a intervenção de terceiros no sistema brasileiro, e nós temos um microsistema do artigo 50 ao artigo 80, que regulamentam as 5 modalidades de intervenção típicas, porque nós temos modalidades atípicas, e o novo CPC, que nós falaremos depois ao final do nosso curso, ele tem algumas ideias sobre algumas mudanças dentro do sistema, enxugar algumas intervenções, retirar oposição, retirar nomeação autoria, que será formalizado em preliminar de contestação, juntar denúncia da lide com chamamento a processo, instituir no CPC o amicus curiae, que já vem previsto em legislações extravagantes, ainda que de maneira indireta. Então é importante que se entenda que o microsistema do CPC, criando 5 modalidades de intervenção, tem por objetivo prioritário aquele que está fora do processo, de alguma forma vai sofrer os efeitos do que está acontecendo dentro do processo. E, portanto, é evidente que ele vai querer entrar no processo para participar do contraditório e, evidentemente, discutir dentro do processo aquilo que ele entende ser de direito. Vamos começar, então, falando da assistência prevista no artigo 50 ao artigo 55 do CPC. Uma primeira leitura rápida do CPC, você já vai enxergar um equívoco no que eu estou dizendo, porque a assistência está topograficamente fora das intervenções de terceiro. Os senhores vão verificar que as intervenções de terceiro começam no artigo 56, juntamente com a oposição. A assistência, portanto, estaria fora desse grupo de intervenções e ela estaria no capítulo do litisconsórcio e da assistência.
mas apesar de estar geograficamente fora do capítulo das intervenções de terceiro, não há ninguém que discuta o contrário. A assistência é, sim, modalidade de intervenção de terceiro e deve ser tratada como tal no nosso ordenamento. Uma definição simplória de assistência é entender que ocorre assistência quando o terceiro possui interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Ocorre assistência quando o terceiro tem interesse jurídico em que uma das partes vença a demanda. Então percebam que o terceiro vai ingressar no processo porque ele torce para que uma das partes vença a demanda. Ele deseja que uma das partes ganhe o processo. Para ele, terceiro, é desejável que o autor ou o réu saiam vencedores. Existe uma razão de ser. Para que a gente possa entender isso, é importante diferenciar o interesse jurídico de outros interesses, como interesses morais, interesses econômicos, interesses afetivos. Imagine, por exemplo, que o filho bate o carro. O pai não pode ingressar como assistente para ajudar o filho numa demanda em que ele efetivamente é processado, porque esse interesse é afetivo, esse interesse não é jurídico. Assim como, por exemplo, numa fusão de duas empresas, alguém deseja participar da fusão porque tem interesse em ganhar algum dinheiro com essa negociação comercial. Evidente que esse também não é um interesse legitimado para a assistência, porque o interesse, neste caso específico, seria um interesse econômico, meramente econômico. E interesses meramente econômicos no ordenamento só são ordenados à União. Daí o porquê a sua constitucionalidade duvidosa. Falaremos sobre isso a seu tempo e modo. Pois bem, o interesse jurídico que eu quero explicar para vocês vai ser melhor deflagrado quando eu falar sobre as modalidades de assistência. O Código de Processo Civil brasileiro, bem como a doutrina, bem como a jurisprudência, regulamentam duas modalidades de assistência. Nós temos uma assistência denominada de simples, também chamada de assistência adesiva, e nós temos uma outra assistência chamada de litisconsorcial, também denominada de qualificada. O que seria a diferença, como é que nós poderíamos estabelecer a diferença entre essas duas modalidades? Ocorre assistência simples quando o terceiro não tem relação jurídica direta com a parte que ele não quer ajudar. Vai ocorrer assistência simples quando o terceiro não tem relação jurídica direta com a parte que ele não quer ajudar. Deixa eu explicar melhor para vocês isso. O assistente simples, ele não tem relação direta com o objeto do litígio. A relação que o assistente tem é somente por via oblíqua. Tanto é que alguns autores, como Barbosa Moreira, asseveram que o assistente simples é o terceiro por excelência. E a doutrina costuma estabelecer, e alguns autores são contrários a esse posicionamento, quero deixar consignado, que o assistente simples é o único dos terceiros que, ao ingressar no processo, ele se mantém na condição de terceiro. Percebam o seguinte, percebam que o terceiro, quando ele vai agir dentro do processo, uma vez que ele é aportado para dentro do procedimento, ele se torna parte, porque parte é todo aquele que está dentro do processo com pretensão própria. Se o terceiro ingressa no processo com pretensão própria, evidentemente que ele vai se investir, ele vai se qualificar nas vestes de parte. Mas a grande questão que deve ser enfrentada em relação ao assistente simples é que o direito que ele busca no judiciário não é aquilo que se disputa em juízo. Ele tem apenas o mero interesse em ajudar uma das partes. Um exemplo vai ser bem-vindo. Imaginem, por exemplo, que A aluga um imóvel para B. A obrigação de A é deixar o imóvel livre e desembaraçado de pessoas e coisas para B, que tem por objetivo pagar aluguel para A. B, ao seu turno, subloca este imóvel para C. O objetivo de B, a finalidade de B, a motivação de B é deixar o imóvel livre e desembaraçado de pessoas e coisas para C, cuja finalidade, cuja obrigação é pagar aluguel para B. Então nós temos duas relações distintas. A e B têm uma relação de locação,